Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de Direito Constitucional. A gente vai começar agora o nosso novo bloco com o Poder Judiciário. A gente vai estudar os órgãos do Poder Judiciário, a gente vai estudar a estrutura de cada órgão, a composição de cada órgão. Então fiquem ligados que agora a gente vai começar o Poder Judiciário. E a gente vai começar pelo artigo 92, onde ele vai dizer: são órgãos do Poder Judiciário. Mas antes da gente adentrar realmente no Poder Judiciário, a gente tem que lembrar lá do nosso artigo 5º, inciso 53, princípio do juiz natural. Você só pode ser processado e julgado por uma autoridade competente. Você só pode ser processado e julgado por uma autoridade competente. E essa competência, você sabe que ela tem que ser fixada previamente. Isso é o princípio do juiz natural. Então, todo órgão do judiciário, ele tem jurisdição. O problema é que eu divido essa jurisdição na competência de cada órgão. Então, isso já vai fazer parte também do nosso estudo. Eu tenho que saber o que compete a quem. O que compete a cada órgão do poder do judiciário. Você não pode esquecer disso, você tem que focar nisso aí. Então vamos começar pelo artigo 92, vamos fazer a nossa divisão de competência, depois a gente comenta mais uma coisa. Vamos lá, artigo 92, passa lá, artigo 92, ele já vai dizer: são órgãos do poder judiciário. O que é que eu quero que você observe? Esse poder judiciário, ele tem uma competência chamada de competência jurisdicional, assim como ele tem uma competência chamada de competência administrativa. Então, nós temos uma competência jurisdicional, nós temos uma competência administrativa. A competência jurisdicional, ela se subdivide em competência originária. Eu tenho a competência originária, assim como eu tenho a competência recursal. A competência originária é aquela onde o processo ele tem início. A competência originária é aquela onde o processo tem início. A competência recursal é onde o processo será reexaminado. Então fiquem atentos com isso aí. Competência originária é onde o processo vai ter início. Competência recursal é onde esse processo será reexaminado. Da mesma forma, a competência administrativa. Eu tenho a competência originária, assim como eu tenho a competência recursal. A competência originária é onde esse processo terá início. A competência recursal é quando eu estiver falando do reexame. Então, observem logo de cara isso. Os órgãos do Poder Judiciário têm competência jurisdicional e administrativa. Aí você já vai anotar a primeira observação. O Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ele é órgão do Poder Judiciário. Você vai ver isso, ó. O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, ele é órgão do Poder Judiciário. Tá aí, ó, Conselho Nacional de Justiça. Mas o Conselho Nacional de Justiça, por mais que ele seja um órgão do Judiciário, ele não tem competência jurisdicional. Ele só tem competência administrativa. O CNJ, ele não tem competência jurisdicional. Ele tem apenas competência administrativa. Cuidado com isso. Ele não tem competência jurisdicional, beleza? Então, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário, mas ele não tem competência, olha aí, ó, ele não tem competência jurisdicional. E esses órgãos são divididos da seguinte forma. Vamos lá. O que é que você vai colocar aí para você começar a estudar? Eu tenho o Supremo Tribunal Federal, olha isso. Eu tenho o Supremo Tribunal Federal. Vou colocar o CNJ aqui fora. Por quê? Porque ele não tem competência jurisdicional, ele só tem competência administrativa. E eu vou dividir da seguinte forma. Eu vou colocar aqui os tribunais superiores, vou colocar os tribunais
superiores, olha isso, tribunais superiores. Depois eu vou colocar os tribunais de segunda instância, que são órgãos de segunda instância, ou então órgãos de segundo grau, tanto faz instância como grau, órgão de segunda instância ou segundo grau, e eu tenho os órgãos de primeira instância. Eu tenho os órgãos de primeira instância, ou então órgãos de primeiro grau. Órgão de primeira instância, ou então órgãos de primeiro grau. E dentro dessa justiça, eu vou dividir a justiça em duas. Eu tenho uma justiça chamada de justiça comum. Eu tenho a justiça chamada de justiça especializada. Eu tenho a justiça comum, assim como eu tenho a justiça especializada. Então, olha aí, ó, justiça comum, justiça especializada. Na justiça comum, nós temos um tribunal superior, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, nós temos o STJ. Já na justiça especializada, nós temos 3 tribunais superiores. Na justiça especializada, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, olha isso, Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Esses são os órgãos, olha aí, esses são os órgãos superiores, são chamados de tribunais superiores. Já na segunda instância, na justiça comum, a gente vai dividir em tribunais regionais federais, nós temos os tribunais regionais federais e nós temos os tribunais de justiça. Nós temos os tribunais regionais federais e nós temos os tribunais de justiça. Na justiça especializada do trabalho, nós temos os tribunais regionais do trabalho. Na justiça eleitoral, nós temos os tribunais regionais eleitorais. E na justiça militar, nós não temos aí a segunda instância. Na primeira instância, nós temos os juízes federais, nós temos os juízes federais, lá na Justiça Comum Federal, nós temos o juiz chamado de juiz de direito, o juiz de direito está lá na primeira instância do Tribunal de Justiça, Justiça Estadual ou do Distrito Federal. Na trabalhista, nós temos o juiz do trabalho, nós temos o juiz do trabalho, nós temos o juiz eleitoral, olha, dividindo tudo aí, ó, juiz eleitoral, e nós temos o juiz militar. Lembrando que essa justiça militar não é a justiça militar que vai processar bombeiros e policiais militares. Porque bombeiros e policiais militares é no Tribunal de Justiça Militar, é na Justiça Estadual. Ele vai ficar aqui, ó, é na Justiça Estadual. Nós poderemos criar um Tribunal de Justiça Militar quando o efetivo for acima de 20 mil, tá certo? 20 mil. Então, quer dizer, poderia-se criar um Tribunal de Justiça Militar. Então, Tribunal de Justiça Militar, a gente está falando aí da Justiça Comum Estadual, tá? Ou então do Distrito Federal. É com esse gráfico que a gente vai começar a estudar exatamente esses órgãos. Olha aqui, ó. Quem são os órgãos? Está aqui, ó, STF, Conselho Nacional de Justiça, STJ, Tribunais Superiores, Tribunal Superior do Trabalho, olha aqui, ó, Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e territórios. Tá aí os órgãos que nós acabamos de resumir nesse gráfico que você vai bater um print aí. Justiça comum, justiça especializada. Lembrando que essa justiça comum,
Lembrando que essa justiça comum, ela se subdivide em justiça comum federal, ela se divide em justiça comum federal, olha isso, ó, justiça comum federal, justiça comum estadual. Então nós temos aí a justiça comum federal e a justiça comum estadual e do Distrito Federal. A gente vai ver que a justiça estadual, ela é conhecida como residual, tá? A justiça estadual, ela é residual. Então a primeira coisa que eu quero que você observe são esses órgãos aí. E a gente vai começar agora a fazer a composição de alguns desses órgãos. A gente vai focar em quais órgãos? Vamos lá. Quais são os órgãos que a gente vai focar na composição? STF, CNJ, STJ, TRF, TJ, TST e TRT. Esses são os órgãos que a gente vai focar aí a composição, tá? E a gente também pode comentar também a eleitoral e a militar, mas vai ser uma coisa bem mais rápida. Então vamos começar pela composição desses órgãos. E a composição desses órgãos, a gente vai começar pelo STF. A gente vai lá para o artigo 102. Vamos lá para o artigo 102, quando, na verdade, retificando 101, quando ele vai falar da composição do STF. Olha aí, ó. Composição do STF. Então vamos começar pela composição do STF. Primeira coisa que você tem que saber. Olha aqui, ó, só tem futebol. Lembra-se disso, ó. Só tem futebol. Então no STF nós temos 11 ministros. Só tem futebol, lembra aí, 11 ministros. Lembrando que todos esses ministros, a primeira coisa que você tem que lembrar, cada ministro desse, para ser ministro do STF, tem que ser brasileiro nato. Cada membro do STF tem que ser brasileiro nato. E todos esses membros são por indicação. Todos esses membros, eles são por indicação. Cuidado com isso. Eles são por indicação. Então vamos voltar lá para o artigo que eu quero que você visualize e ele vai dizer. O STF compõe-se de 11 ministros, acabamos de dizer, dentre cidadãos, mas agora aqui, ó, com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O que foi que você acabou de ler? Você acabou de ler, vamos lá, ele tem que ser brasileiro nato, ele é por indicação, ele tem que ter mais de 35 anos, e menos de 65 anos. Lembre-se que ele acabou de falar que é de notável saber jurídico e reputação ilibada. Olha o que ele falou, ó, e reputação ilibada. Mas algo que você nunca presta atenção, mas que é de fundamental importância, é que ele disse, ó, é o cidadão. Cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada. Não estou dizendo que você tem que ser bacharel em direito, não estou dizendo que você tem que ser formado em direito, mas você tem que ser um cidadão de notável saber jurídico e de reputação ilibada. E mais, o que é que eu preciso saber? Eles serão nomeados, olha aqui, ó, é uma indicação onde eles são nomeados pelo presidente da República. E eles precisam passar pela sabatina do Senado. Então, eu necessito da aprovação do Senado. E essa aprovação necessita de um quórum de maioria absoluta. Necessita de um quórum de maioria absoluta do Senado. É um quórum de maioria absoluta do Senado. Já, olha aqui, ó, já a nomeação é feita pelo presidente da República. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, é a primeira composição. Os ministros do STF, número de 11, brasileiros natos, são indicados,
são nomeados pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado, mais de 35 anos, menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, e ele usa a palavra o quê? Olha isso, cidadão. Ele usa aí a palavra cidadão. Primeira composição. Vamos para a segunda composição, descendo o nosso gráfico. Vamos agora para o CNJ, artigo 103b. Vamos agora para a composição do Conselho Nacional de Justiça. Olha aí, ó. Vamos agora para a composição do Conselho Nacional de Justiça. E a primeira coisa que você tem que saber é que eu tenho 15 membros. Eu tenho que decorar essa composição aqui. Eu estou colocando aqui um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Então vamos falar agora a composição do CNJ. Vamos agora para a composição do CNJ. Já sei que o CNJ não confundir com o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem 14 membros. O do Conselho Nacional de Justiça tem 15 membros, tá? Lembrando que o mandato é de 2 anos, permitida uma recondução. O mandato é de 2 anos, permitida uma recondução. Beleza? Permitida uma recondução. O que é que eu quero que você observe? Eu quero que você observe quem são os membros. E eu quero que você primeiro anote quem é que vai presidir esse conselho. Quem vai presidir é o presidente, olha aqui, ó, é o presidente do STF. Então, o presidente do STF é o presidente do CNJ. Então, eu estou afirmando que o presidente do CNJ tem que ser brasileiro nato. Se o presidente do STF é brasileiro nato, o presidente do CNJ, que é o presidente do STF, tem que ser brasileiro nato. E quem é que vai substituir? Quem é que vai substituir em qualquer afastamento, na licença? Aí você coloca, é o vice-presidente do STF. É o vice-presidente do STF que vai substituir. Onde é que eu vou encontrar isso? Eu vou encontrar isso lá no artigo 103b, parágrafo 1º. Lá no artigo 103b, parágrafo 1º, ele vai dizer, ó, quem vai presidir o Conselho Nacional de Justiça é o presidente do STF, que eu já falei que tem que ser brasileiro nato, beleza? Tem que ser brasileiro nato. E quem vai substituí-lo, tá certo? Em casos de afastamento ou licença, eu já estou dizendo que é o vice-presidente do STF. Onde é que eu vou encontrar essa informação? No parágrafo 1º. Olha aqui, ó. O conselho será presidido pelo presidente do STF. Ele será presidido pelo presidente do STF. E nas suas ausências e impedimentos, quem vai substituí-lo é o vice-presidente do STF. É aqui que eu quero que você fique ligado. Por quê? Porque agora eu vou fazer uma quebra. Quando a gente passar a ler o parágrafo 2º, eu quero que você observe a composição agora. Tá certo? Por quê? Porque a partir de agora, na hora que eu divido o conselho, os demais membros, olha aqui, eu não vou incluir o presidente do STF, mas eu já vou colocar aqui, para você depois bater um print, que os demais membros, olha isso, os demais membros, eles serão nomeados, os demais membros serão nomeados pelo presidente da República. Os demais membros serão nomeados pelo presidente da República, após a aprovação, olha isso, após a aprovação pelo Senado Federal. Lembrando que aqui eu também preciso da sabatina do Senado. Eu também preciso da sabatina do Senado. E quando eu falo sabatina do Senado, é porque eu vou precisar de quê? Eu vou precisar da maioria absoluta.
eu vou precisar da maioria absoluta. Então, mais uma vez, o presidente do STF já é o presidente do CNJ. Então, se a prova disser todos os membros do CNJ serão nomeados pelo presidente da República após aprovação pelo Senado. Falso. Falso. Pega aí o parágrafo 2º. Olha o que a gente vai colocar aqui, ó. Parágrafo 2º. Olha o que a Constituição diz, ó. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo presidente da República após a aprovação da maioria absoluta do Senado. Olha o que você acabou de falar. Os demais membros. Então, os únicos membros que não são nomeados e nem passam pela sabatina é o presidente do Senado. E quem vai substituí-lo também. Beleza? Então, essa é a nossa primeira observação. E agora eu tenho que decorar quem são os outros 14 membros. Como é que eu vou decorar isso aqui? Vamos pegar aquele nosso gráficozinho que a gente já fez e vou fazer o seguinte, ó. Todos esses órgãos que eu estou circulando aqui de amarelo, eles vão fazer parte do CNJ. Eu tenho um representante de cada órgão desse que eu circulei. O presidente do STF, eu vou ter representantes do STJ, do TST, do TRF, do TJ, do TRT, juiz federal, juiz de direito e juiz do trabalho. Eu não vou ter representações dos eleitorais, não vou ter, e nem vou ter representações dos militares. Esses ficam de fora aí do CNJ, beleza? E lembrando, o que eu tenho que observar a partir de agora é quem indica quem. Ok? É quem indica quem. Então, a partir de agora, é isso que eu quero que você observe. Quem vai indicar quem, beleza? Então, bora pra cá. Passei demais. Eu vou separar da seguinte forma. Eu tenho um ministro do STJ. Vamos pegar tudo aquilo ali, ó. Eu tenho um ministro do STJ. Eu tenho um juiz do TRF. E eu tenho um juiz federal. Olha isso. Eu tenho um ministro do STJ, eu tenho um juiz do TRF e eu tenho um juiz federal. Todos eles, olha o que eu quero que você observe, todos eles indicados pelo STJ. Todos eles indicados pelo STJ. Eu tenho que observar qual é o órgão que está indicando, ok? Eu tenho que observar qual é o órgão que está indicando. Então, mais uma vez, se é o ministro do STJ, se é o juiz do TRF ou o juiz federal, quem vai indicar é o STJ. Se é um desembargador do Tribunal de Justiça, se é um juiz de direito, se é um juiz de direito, quem vai indicar, olha isso agora, ó, quem vai indicar vai ser o STF. Quem vai indicar é quem? É o STF, ok? Quem vai indicar é o STF. Eu vou ter um ministro do TST, eu vou ter um ministro do TST, eu vou ter um juiz do TRT, assim como eu vou ter um juiz do trabalho. Todos eles indicados, que é o que você tem que observar, cada um deles indicado pelo próprio TST. Eu vou ter um representante do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República. Eu vou ter um representante do Ministério Público Estadual, indicado pelo órgão específico de cada estado. Mas eles serão escolhidos, dentre os indicados, eles serão escolhidos pelo Procurador-Geral da República. Cuidado com a história do indicado, cuidado com a história do escolhido. O Procurador-Geral da República indica o do Ministério Público da
União e não do Ministério Público Estadual. Cuidado! Eu vou ter dois, deixa eu apagar aqui que deu errado, ó. Eu vou ter dois advogados, eu vou ter aqui a indicação de dois, eu dei o errado aqui no pincel, dois advogados. Esses dois advogados serão indicados pelo Conselho Federal da OAB e nós temos dois cidadãos. Esses dois cidadãos, um vai ser indicado pelo Senado, o outro vai ser indicado, tá certo? Pela Câmara dos Deputados. Essa é a composição que você tem que decorar. E dentro de cada composição dessa, você tem que observar quem indica quem. O ponto principal é quem indica quem. Olha aqui, ó, vamos voltar lá para o artigo 103b. Olha aqui, ó. Olha o que eu quero que você observe. O presidente do STF está compondo. O ministro do STJ indicado pelo próprio tribunal, pelo STJ. O ministro do TST indicado pelo próprio TST. Vamos continuar, ó. Do jeito que a gente colocou lá. Um desembargador do Tribunal de Justiça indicado pelo STF. Um juiz estadual indicado pelo STF. O juiz do Tribunal Regional Federal indicado pelo STJ. Um juiz federal indicado pelo STJ. Um juiz do Tribunal Regional do Trabalho indicado pelo TST. Um juiz do Trabalho indicado pelo próprio TST. Olha as indicações aí, ó. Um membro do Ministério Público da União indicado pelo PGR. Um membro do Ministério Público escolhido pelo PGR, não indicado por ele, dentre os nomes indicados pelos órgãos de cada estado, dois advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB e dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, um indicado pela Câmara, outro indicado pelo Senado. É isso que você tem que decorar. Agora, vamos lá para o parágrafo 3º para a gente fechar essa observação da composição. Não efetuadas no prazo legal as indicações, você viu quem indica quem, tá certo? Quem é que vai escolher? Quem vai escolher é o STF. Não feitas as indicações dentro do prazo legal, quem vai escolher é o STF. Então essa é a composição do CNJ. Bota OK aí que a gente encerrou a composição do CNJ e a gente encerrou a composição do STF. Vamos agora para a composição do STJ. Vamos lá para o artigo 104. Vamos lá para a composição agora do STJ. Vamos começar aqui a composição do Superior Tribunal de Justiça. Ok? Superior Tribunal de Justiça. Lobre isso aqui, ó. Superior Tribunal de Justiça. Só tem Jesus. Se só tem Jesus, nós temos no mínimo 33 ministros. Olha a idade de Cristo aí, ó. No mínimo 33 ministros. Então o STJ, ele tem uma composição de no mínimo 33 ministros. Então vamos abrir aqui a composição do STJ. Só tem Jesus. Se só tem Jesus, nós temos no mínimo 33 ministros. Esses 33 ministros, lembre-se que eles são brasileiros, olha isso, eles são brasileiros com mais de 35 anos, com menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, beleza? Notável saber jurídico e reputação ilibada, tranquilo? Então fiquem atentos com isso aí. O que mais que eu preciso saber sobre o STJ? Olha aqui, ó. Os ministros do STJ serão nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros, olha o que a gente acabou de falar, brasileiros com mais de 35 anos, menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha, olha a sabatina do Senado de novo. Nós somos aqui falando Tribunal Superior da Justiça Comum. O STJ é o único Tribunal Superior da Justiça Comum. Então, olha isso aí, ó. Eles são
eles são nomeados pelo presidente da República, após a aprovação da sabatina do Senado. Eles são nomeados pelo presidente da República, beleza? Nomeados pelo presidente da República, após a aprovação, olha isso, após a aprovação da maioria absoluta do Senado. Então eu tenho a sabatina do Senado. Lembrando que o STJ ele não faz parte do 5º Constitucional, mas o STJ ele faz parte do terço constitucional. Ele não faz parte do 5º Constitucional, mas ele faz parte do terço constitucional, que é isso que a gente vai começar a explicar agora. E para explicar isso aqui, eu quero que você volte para aquele nosso gráfico, que eu vou redesenhar só um pedaço. Eu vou colocar aqui, ó, STJ, e logo abaixo eu tenho os órgãos de segunda instância. Eu tenho o TRF e eu tenho o Tribunal de Justiça. Eu tenho o TRF e eu tenho o Tribunal de Justiça. Então, como é que é feita essa composição do STJ? Um terço, um terço, um terço. Lembrando que todos são por indicação. Aqui eu não tenho mais a história da promoção. Eu não tenho mais a história da promoção. Todos são por indicação. Cuidado com isso. Todos são por indicação. O que isso quer dizer? Um terço, olha aqui, ó, um terço vem lá do TRF, dos juízes do TRF. Um terço vem da onde? Vem dos desembargadores do TJ. E um terço vem de fora, dentre advogados e membros do Ministério Público. Então eu tenho um terço, um terço, um terço. Onde é que eu vou encontrar essa informação que você acabou de dizer? Vamos para cá, ó. Olha aqui, um terço dentre juízes dos tribunais regionais federais e um terço dentre desembargadores do Tribunal de Justiça. Olha a palavra que eu quero que você sublinhe. Indicados. Indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. Então, o tribunal, ok? O tribunal, tá certo? Ele cria uma lista tríplice. Exemplo, eu tenho uma lista tríplice no Tribunal Regional Federal, com 3 nomes. Eu tenho uma lista tríplice, tá certo? No Tribunal de Justiça. Eu mando essa lista tríplice para o STJ, não é verdade? Ó, eu mando essa lista tríplice aí para o STJ. E olha aqui agora, ó, um terço em partes iguais dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e Distrital, alternadamente indicados na forma do artigo 94, que eu vou explicar agora, mas eu também quero que você sublinhe a palavra o quê? Indicados. Eu também quero que você sublinhe a palavra indicados. Tranquilo? Mais uma vez, todos são indicados. Aqui eu tenho a lista sêxtupla, eu tenho uma lista tríplice e eu tenho um que é escolhido. Aqui eu tenho a lista tríplice, tá certo? Ó, o terço dentre juízes, um terço dentre desembargadores indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. Tá certo? Tem uma lista tríplice aqui, ó. Essa lista tríplice chega lá no STJ. Lá, em relação ao artigo 94, só para quando você for estudar, ele está falando do 5º Constitucional. A mesma forma de escolha lá no 5º para os advogados e o membro do Ministério Público é a escolha feita aqui. A gente não vai falar dessa escolha porque a gente vai já falar de novo lá no Tribunal Regional Federal. Mas, a priori, eu quero que você lembre que é uma lista sêxtupla, depois é que é formada uma lista tríplice. Já quando você já é juiz do TRF ou do TJ, eu já saio de uma lista tríplice. A gente vai explicar como é que funciona os 331, tá? Mas a gente vai explicar isso aqui, tenham calma, quando a gente for falar do artigo 94.
O que é que importa para a gente aqui agora? O que importa para a gente agora é que vem um terço do TRF, vem um terço do TJ e vem um terço entre advogados e membros do Ministério Público. Beleza? A gente está terminando aí a composição do STJ. Falamos do CNJ, falamos do STF, falamos do STJ e a gente volta daqui a pouco. Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de Direito Constitucional. A gente está falando de quê? A gente está falando dos órgãos da composição do Poder Judiciário. A gente já falou do CNJ, a gente já falou do STF, a gente já falou do STJ. Vamos agora começar pelo TST. Vamos falar agora do Tribunal Superior do Trabalho, de olho na tela, artigo 111A. Vamos começar agora pelo 111A. Olha aqui, ó, TST. Lembra aí, ó, 30 sem o 3... 30 sem o 3, nós temos 27 ministros. Nós temos 27 ministros. Então vamos começar aí pela composição do TST. O TST é formado por brasileiros, lembrem-se disso, não precisa ser brasileiro nato, com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico, de reputação ilibada, lembrando disso, eles são nomeados, lembre-se que eles são nomeados pelo presidente da República, dentre a aprovação, lembre-se que eu tenho que ter a aprovação do Senado, eu tenho que ter a aprovação do Senado. Eu preciso da maioria absoluta do Senado. Eu preciso da maioria absoluta do Senado. E como é que vai ser feita essas indicações? Já que nós temos o Tribunal Superior, e eu sei que todo Tribunal Superior, todos os membros, eles são o quê? Indicados. A gente já viu isso no STF, a gente já viu isso no STJ. Como é que vai funcionar essa indicação? Como é que vai funcionar essa indicação? Olha aqui, ó. O TST compõe-se de 27 ministros, dentre brasileiros com mais de 35 anos, menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo presidente da República após a aprovação, após a sabatina do Senado. Eu preciso aí da maioria absoluta do Senado. Olha a divisão aqui. Vamos para essa divisão agora que eu quero que você observe. Eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui o número, 27 membros. Nós temos 27 ministros, tá? Então eu vou pegar aqui o TST e vou pegar aqui o TRT. Só para lembrar que o TST, ele é o único tribunal superior que faz parte do 5º Constitucional. É o único tribunal
que faz parte do quinto constitucional. O que quer dizer isso? 4/5 da composição do TST são indicados dentre juízes do Tribunal Regional do Trabalho. Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho. E 1/5 dessas vagas, é destinada a advogados e membros do Ministério Público. Então, 4/5 dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, 1/5 dentre advogados e membros do Ministério Público. É isso que ele vai dizer aqui. A gente agora vai já entrar no 94 para explicar aquela história que ficou no vídeo passado aberto, que é a história do 631. Olha aqui, ó. 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade e membros do Ministério Público com mais de 10 anos de efetivo exercício, de conforme o artigo 94. A gente agora vai mostrar como é que funciona esse artigo 94. Vamos lá. Lá no 94 ele vai dizer o seguinte: vamos dizer que surgiu agora a vaga para o advogado, tá? Vamos dizer que agora a vaga vai ser preenchida pelo advogado. Então os advogados, então o conselho, né, ele vai abrir uma eleição. Vai abrir uma eleição e os advogados interessados vão lá e se candidatam. E os seus pares votam. Os advogados vão lá e votam. Então, será formada uma lista sêxtupla. O nome é lista sêxtupla. Então, serão os 6 advogados mais votados. Será formada uma lista sêxtupla. Essa lista sêxtupla, ela é encaminhada para o TST. Essa lista sêxtupla é encaminhada para o TST. O TST, dos 6 nomes, irão escolher 3. Os 3 mais votados? Não. Dentre os 6, ele escolhe 3. Dentre os 6, ele escolhe 3. E essa lista tríplice é encaminhada para o presidente da República, onde o presidente da República escolhe quem vai ficar na vaga. O presidente da República escolhe quem vai ficar na vaga. E é assim que fala o artigo 94. Lista sêxtupla, lista tríplice, e o presidente da República escolhe quem vai ficar na vaga para passar pela sabatina do Senado. Aí ele continua. Os demais membros, os 4/5, eles vêm dentre juízes dos tribunais de trabalho, oriundos da magistratura, e é isso que eu quero que você sublinhe, de carreira. Só vai ser indicado para o TST na vaga do juiz do TRT se você é concursado. Se você entrou do TRT por indicação, você não vai subir para o TST, não sobe, tá? E eles são indicados pelo próprio TST. Lembrando que, olha aqui, ó, lembrando que é de carreira. Olha isso, ó, é de carreira. De carreira quer dizer que você foi aprovado em um concurso público. Então essa é a composição do TST. Vamos agora para a composição do Tribunal Regional Federal. Vamos agora para a composição do Tribunal Regional Federal. Vamos lá para o artigo 107. Lá no artigo 107, ele vai falar da composição dos tribunais regionais federais. Os tribunais regionais federais, olha isso, compõem-se de no mínimo, anota aí, ó, no mínimo 7 juízes, recrutados, quando possível, da respectiva região e nomeados pelo presidente da República. Lembre-se, aqui não temos sabatina do Senado, brasileiros com mais de 30 anos e menos de 65 anos. Então, o que é que eu quero que você observe em relação ao Tribunal Regional Federal? Então, eu tenho aqui o Tribunal Regional Federal e eu tenho aqui o Juiz Federal. Lembre-se
que as vagas desse tribunal regional, eles serão ocupadas de duas formas. Uma forma é a promoção. Promoção dos juízes federais que estão lá na primeira instância. Eles estão lá na primeira instância e eles serão promovidos por antiguidade ou merecimento. Eles serão promovidos por antiguidade ou por merecimento. Então, esse juiz federal chega ao TRF por promoção. Ele é chamado de magistrado de carreira. De carreira porque ele vem lá de baixo, ele foi aprovado em um concurso público. Mas nós também temos que são as vagas do quinto constitucional. Então, 4/5 serão ocupados por magistrados de carreira e 1/5 será preenchido por advogados e membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira. Lembrando que para que eu possa compor o TRF, lembre-se que eu tenho no mínimo 7 juízes, mais de 30, menos de 65 anos, e eles são nomeados pelo presidente da República. Mas eu não necessito da aprovação da maioria absoluta do Senado. Eu não preciso. A mesma coisa, eu posso fazer um comparativo aqui, quando a gente for ver a composição do TRT. A mesma coisa eu vou fazer na composição do TRT. Eu vou só terminar de ler o artigo 107 para a gente ir lá para o 115 para você ver como é semelhante. 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. Os demais, mediante promoção, olha a palavra aí, promoção de juízes federais com mais de 35 anos, ou melhor, mais de 5 anos de exercício, por antiguidade ou merecimento alternadamente, ok? Mais de 5 anos aí. O que é que eu quero que você observe? A palavra é a promoção. O 5º é indicação. Os 4/5 é promoção. O 5º é indicação. Os 4/5 é promoção. Beleza? Vamos lá para o artigo 115, só para você ver como vai ser a mesma coisa a composição. Ela é bem semelhante. Olha aqui, artigo 115, eu pulei aqui demais, 115, deixa eu ver se eu acho aqui, tá aqui, Os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de no mínimo 7 juízes. Olha a mesma coisa, recrutados quanto possível da respectiva região, nomeados por quem? Pelo presidente da República. Tem sabatina do Senado? Não, não tem. Dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos. Até aqui tá tudo igual. Olha a continuação. 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos, ou então membros de Ministério Público com mais de 10 anos, com base no artigo 94, que a gente já viu, que é a lista 631, e os demais mediante, promoção por antiguidade e merecimento. Olha aqui, alternadamente. Se você pegar aqui o nosso gráfico, eu posso fazer isso aqui, A mesma coisa que eu coloquei aqui, eu posso fazer para o TRT. Eu tenho aqui o TRT e eu tenho aqui os juízes do trabalho. Eu tenho os juízes do trabalho. Esses juízes do trabalho de primeira instância chegam no TRT através de promoção, que são os 4/5 das vagas. Lembrando que essa promoção é por antiguidade ou merecimento alternadamente. E 1/5 das vagas é para advogados e membros do Ministério Público. Lembrando que tem que ter mais de 30, menos 65, nomeados pelo presidente da República e tem que ter no mínimo 7 juízes. É a mesma coisa. Decorou o TRF, já está aí no TRT. O que eu tenho que ter cuidado agora é no Tribunal de Justiça. O que eu tenho que ter cuidado agora é no Tribunal de Justiça. Por quê? Porque eu vou dividir esse Tribunal de Justiça em Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunal de Justiça dos Estados e Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunal de Justiça do Distrito
Federal. Lembre-se, qual o número? O número não tem como eu saber. O número de membros eu vou ter lá na Constituição Estadual. O número de membros eu vou ter lá na Lei Orgânica do DF. Então eu não sei o número mínimo. A prova não vai poder me cobrar o número mínimo, porque eu não sei. Eu não sei o número mínimo, porque está na Constituição Estadual ou está na Lei Orgânica do Distrito Federal. Lembrando que aí a gente vai para uma repetição. Lembrando que tem que ser brasileiro com mais de 30 anos e menos de 65 anos, mais de 30 anos e menos de 65 anos. Lembre-se que 1/5 das vagas é ocupada por advogados e membros do Ministério Público. Então nós temos a indicação, ok? Nós temos a indicação e nós temos 4/5 das vagas por promoção, ok? Nós temos de juízes de direito, 4/5 por promoção, alternadamente por antiguidade ou merecimento. E é aqui que você tem que ter cuidado. Se é o Tribunal de Justiça dos Estados, eles serão nomeados pelo governador do Estado. Eles vão ser nomeados pelo governador do Estado. Se é no Distrito Federal, eles serão nomeados pelo presidente da República. É aí que você vai ter que ter cuidado na hora da prova. Os do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é presidente da República. Se é dos estados, é pelo governador do estado. Eu quero que você bata um print disso aí, tá mal feito, mas lembra, dá para você seguir aí. Lembrando que na segunda instância nós temos a indicação, mas também nós temos a promoção. Nós temos a indicação, mas nós temos também a promoção. Feito isso, eu quero que a gente faça uma observação sobre o artigo 94. Vamos voltar lá para o 94, ok? Vamos voltar lá para o 94, onde ele vai falar do 5º constitucional, e eu quero fazer uma observação sobre isso. Vamos lá para o 94, vai ali piscando o olho e passando na tela, passou, cheguei no 94, olha aqui, ó. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, nos tribunais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, será composto por membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico, reputação ilibada, com mais de 10 anos de atividade, indicados em lista sextupla pelos órgãos representantes das respectivas classes. Beleza? O que é que eu quero que você observe agora? O que é que eu quero que você observe? Nesse nosso artigo 94, que a gente já viu a composição e eu voltei para cá, eu só estou vendo ele falando de quem? Eu estou falando do TRF, observem aí, ó. Ele está falando do TRF e ele está falando do TJ. Quem lê esse artigo 94 isoladamente e não é aluno Tiradentes, vai errar. Por quê? Observe que não é apenas o TRF, não é apenas o Tribunal de Justiça que adotam o 5º constitucional. Nós acabamos de estudar que o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal de Justiça também adotam o 5º constitucional. Lembrando, TRF, TJ e... Deixa eu só apagar aqui que eu acabei repetindo a mesma coisa. Vou só apagar aqui, ó. TRT e TST. Vamos lá, TRT e TST. Vou colocar aqui, ó, TST. Tá certo? Então vou apagar aqui de novo. Quais são os órgãos de segunda instância que adotam o 5º constitucional? Quais são os órgãos de segunda instância que adotam o 5º constitucional? Tá aí, ó, TRF, TJ e TRT. O TST, ele é um órgão superior. Ele é um órgão superior que também adota o 5º constitucional. Ele também adota o 5º constitucional. Então, no artigo 94, que você está aí na sua tela, você está vendo que ele só fala do TRF e do TJ.
Mas nós acabamos de estudar a composição dos tribunais e você viu que também o TRT e o TST, eles também adotam o quinto constitucional, beleza? Mas anotem isso aí, não perca essa informação. Vamos voltar agora, vamos lá para o artigo 93. Vamos voltar lá para a nossa parte inicial, lá no artigo 93, ele vai dizer, lei complementar, você vai sublinhar isso aqui, lei complementar, então a gente já vai colocar uma observação. Que observação é essa? Você vai colocar que é vedado a edição, a gente já aprendeu isso aqui, a edição de medida provisória. Toda matéria que é tratada através de lei complementar não pode ser tratada através de uma medida provisória. Então você já viu a palavra lei complementar aí, então você já coloca, ó, é vedada a edição de medida provisória. É vedada a edição de medida provisória. Primeira coisa. Então vamos lá. Lei complementar de iniciativa. Olha quem estudou. Iniciativa de quem? Do STF. Quem vai apresentar o projeto de lei é o STF, lá na Câmara dos Deputados. Disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado os seguintes princípios. Primeiro, vamos começar lá na primeira instância. O ingresso na carreira. Como é que eu me torno juiz de primeira instância? O cargo inicial, primeiro, que você vai sublinhar aí, é o de juiz substituto. Então você vai ser aprovado em um concurso público de provas e títulos, tá certo? Com a participação da OAB em todas as fases e você vai se tornar juiz substituto. Você vai se tornar juiz substituto. O que é exigido desse juiz é que para que ele possa ingressar, ele possa prestar esse concurso, ele tem que ser, melhor dizendo, esse candidato, ele tem que ser bacharel em Direito e ter no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Eu não estou dizendo que ele precisa ser advogado, mas ele tem que ser pelo menos bacharel em Direito e ter pelo menos 3 anos de atividade jurídica. E claro que tem que se obedecer nas nomeações à ordem de classificação, tá? Classificação. Então vamos fazer um desenho aqui para você entender como é que vai funcionar daqui para frente. Vamos lá. Então nós temos aqui a primeira instância, ok? Nós temos aqui a primeira instância e nós temos a segunda instância. Essa primeira instância ou primeiro grau, tá certo? Você entra nela através de um concurso público. Tá aqui, ó, concurso público. Você entra como juiz, chamado de juiz substituto. Lembre-se que na primeira instância nós temos o juiz singular. Na primeira instância nós temos o juiz singular, que pode ser o titular da vara, como ele pode ser o substituto. Ele pode ser o titular da vara, como ele pode ser o substituto. Nós temos o juiz singular. E essa instância, ela poderá ser dividida em entrâncias. Vou colocar aqui, eu tenho aqui uma entrância inicial. Entrância é uma divisão dentro da instância, dentro da primeira instância. Entrância especial. Eu tenho aqui a entrância intermediária, entrância intermediária, e eu tenho a entrância final. Entrância final. Então, a entrância é como se fosse uma promoção dentro da instância. Eu entro aqui como magistrado na primeira instância e eu vou subindo de entrância para entrância, até chegar na última entrância. Lembrando que a entrância está dentro da primeira instância. E essa promoção, observem isso, ela tanto é por antiguidade, como ela pode ser por merecimento. Essas promoções, o magistrado, mais uma vez, ele vai subindo de entrância para entrância, até chegar na última entrância.
Então, as entrâncias são dentro da primeira instância. Olha aqui, ó. Então, você vai sublinhar isso, ó. Promoção de entrância para entrância. Então, a entrância para entrância, nós estamos dentro da primeira instância. Alternadamente, por antiguidade ou merecimento, obedecendo às seguintes normas. Vamos fazer algumas observações aqui agora. Obedecendo às seguintes normas. Primeiro, primeira coisa que você vai sublinhar, é obrigatório a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista de merecimento. Lembrando-se que é alternado. Se uma vaga foi por antiguidade, a próxima vai ser por merecimento. Então eu sou o juiz que já estou 3 vezes seguidas na lista de merecimento. Na próxima eu subo. Eu já estou 5 vezes na lista alternadamente. Na próxima eu subo. Isso na lista de merecimento. Lembrando-se que todo merecimento pressupõe antiguidade. Na antiguidade, basta a antiguidade. A ordem de classificação do concurso. Se eu estou em primeiro lugar e tenho a pessoa lá em segundo lugar, eu sempre na ordem de antiguidade eu estou na frente dela. Mas de merecimento ela pode me passar. Mas lembre-se, para que eu possa subir por merecimento, eu tenho que estar na lista dos mais antigos. Quem vai dizer isso? O item B, a linha B. Olha aqui, ó. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância. E aquele magistrado tem que integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Então, o que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que vai participar da promoção por merecimento os mais antigos. Vai participar do merecimento os mais antigos. Claro que existe uma ressalva, salvo se não houver quem vá preencher essa vaga, tá? Continuando sobre o merecimento. A aferição do merecimento, conforme desempenho e pelos critérios, lembre-se, tem que ser critérios objetivos, não pode ter critérios subjetivos. Eu tenho que saber produtividade, presteza, tá? Aproveitamento em cursos oficiais, isso aí tem que ser analisado para a promoção por merecimento, tá? Então lembrando, promoção por merecimento pressupõe antiguidade. Mas eu sou o mais antigo e a lista agora é da antiguidade. Eu vou subir e ninguém vai me impedir. Mas cuidado, olha isso, ó. Na hora da apuração por antiguidade, o tribunal ele pode recusar o juiz mais antigo, mas ele só vai poder recusar primeiro se ele fundamentar. Ele vai ter que dizer o porquê que ele está recusando. Então é possível sim a recusa do mais antigo, desde que eu tenha 2/3. Eu tenho que ter um quórum de 2/3 de seus membros, ok? Então, cuidado com isso aqui. E o item E, não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder além do prazo legal. Tá vendo? Então, cuidado com isso aí. Então, mais uma vez, dentro dessa primeira instância, eu vou subindo de entrância para entrância até chegar na última entrância, onde a gente acabou de falar que nós também teremos uma promoção para a próxima instância, que eu vou ter 4/5 e eu ainda tenho o 5º da indicação, que a gente já falou sobre isso. Então, mais uma vez, na hora que você vê a palavra entrância, é porque você está dentro da primeira instância. Falou de merecimento, o merecimento sempre pressupõe a antiguidade. Mas a antiguidade não necessita do merecimento, tá? Ela não necessita do merecimento. É isso que eu quero que você foque, tá? É isso que eu quero que você gabarite, que você acerte tudo. Eu sei que muita gente reclama que o poder judiciário é muito chato, mas vamos lá. E aqui o inciso 3 que a gente já falou, o acesso aos tribunais de 2º grau, far-se-á por promoção de antiguidade e merecimento, alternadamente. Olha aqui, ó, apurados na última ou na única entrância. Por quê? Porque tem tribunais que são divididos em entrâncias na primeira instância, tem tribunais
que não são divididos em entrâncias, beleza? É isso que eu quero que você foque. Então a gente falou aí das composições, a gente falou do ingresso da carreira, a gente já falou em relação à composição do STF, STJ, CNJ, falou da composição aí da primeira instância, lembrando que na primeira instância nós temos juízes singulares que podem ser substitutos, como podem ser titulares da vara, beleza? Quando a gente voltar no próximo bloco, a gente já vai falar das garantias e das proibições desses magistrados, beleza? A gente volta no próximo bloco.